E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como vocês estão. Espero que todo mundo esteja bem. Faz algum tempinho que as nossas catequeses estão pausadas por aqui. Tô trocando equipamento, mas agora a gente voltou. E hoje a gente vai voltar já conversando sobre um dos assuntos que eu acho mais importantes e mais legais da nossa caminhada, que é o catecismo da Igreja Católica. Aqui na imersão a gente trabalha com assuntos de catequese, assuntos que são voltados verdadeiramente para a edificação da nossa doutrina, dos nossos assuntos base para sermos bons católicos, bons seres humanos, boas criaturas e filhos adotivos de Deus. Por isso, a gente vai iniciar então apresentando para vocês o catecismo em si. E pelas palavras do Papa João Paulo II, ele vai nos dizer o seguinte: o Catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com um apaixonado ardor. Em 1986, confiei a uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo então senhor cardeal Joseph Ratzinger, o encargo de preparar um projeto para o catecismo requerido pelos padres do sínodo, uma comissão de redação composta por 7 bispos diocesanos, peritos em teologia e em catequese, coadjuvou a comissão no seu trabalho. O que isso quer dizer para nós? Por que isso é importante para a gente saber na caminhada de catequese? Primeiro, isso é importante para a gente saber que existe um estudo para que nós tenhamos hoje o catecismo da Igreja Católica, para que ele seja esse referencial na produção dos nossos conteúdos e da nossa forma de como elevar a catequese às crianças, aos jovens e aos adultos que estão conhecendo, que estão abraçando a fé agora pela primeira vez, que estão vivendo esse primeiro amor, como a gente chama. Com base nisso, é muito importante que a gente pense que nada do que está no catecismo foi feito com fontes, vozes da cabeça de São João Paulo II. Não é assim que funciona. Teve todo um estudo, toda uma estruturação, teve uma itoração, teve um projeto que abraçou então toda uma equipe, toda uma comissão e que foi levado em consideração não só as Sagradas Escrituras, mas também tudo que foi vivido após o Concílio Vaticano II. Por que eu acho importante que a gente olhe para o Concílio Vaticano II? Porque a gente precisa compreender que nada na nossa igreja ela acontece de maneira aleatória, né? Não existe uma maneira aleatória mediante todas as coisas. O que acontece? O Concílio Vaticano II, ele foi o 21º concílio e o mais recente concílio ecumênico da nossa igreja. Ele reuniu a cada outono, entre 1962 e 1965, na Basílica de São Pedro, lá na cidade do Vaticano, para essas sessões que duravam em torno de 8 a 12 semanas. Nessas sessões, todos os bispos, cardeais, todas as lideranças da nossa igreja, todos os nossos pastores, no sentido de pastorear, né, o rebanho de Cristo, eles foram se reunindo e tentando, diferente dos outros concílios, esse concílio ele não buscava tratar de nenhum dogma, ele não buscava reforçar nenhuma verdade da fé, ele não tinha uma busca específica ou uma luta específica, um detalhamento específico do que precisava ser trabalhado. Não tinha uma heresia muito grande a ser combatida, não tinha nada nesse sentido. O Concílio Vaticano II, ele levantava a necessidade de orientar de forma pastoral a igreja para uma forma nova, concreta, de apresentar e explicar os nossos dogmas católicos, a nossa tradição, de explicar o que realmente é ser católico, de uma forma que realmente fosse mais adequada. Por quê? Porque as nossas gerações, elas vão modificando com o passar do tempo. As pessoas, elas vão modificando, vão mudando. As tecnologias chegam, as formas como você falava com o adolescente não é mais a forma como você fala hoje. Todos esses detalhes, todas essas questões, elas vão necessariamente sendo modificadas. E essas modificações ao longo do tempo, ao longo da vida do ser humano, elas precisam ser adaptadas. A gente vê isso na própria escola, né? Quando a gente vai para uma sala de aula, existem pessoas que vão se adaptar e vão falar melhor a determinadas conversas, a determinado professor, a determinada forma de linguagem. Algumas pessoas aprendem mais lendo, outras escutando, outras fazendo exercícios.
a forma de aprendizagem. E quando a gente fala de catequese, a gente tem que entender que a catequese também precisa ser ensinada de uma forma coerente e adequada a cada jovem, a cada ser humano, né? A cada alma que vai receber essa informação. E com base nisso, a gente vai olhar então para dentro da nossa realidade e vai conseguir compreender um pouquinho mais do que o concílio trouxe para gente. Ele trouxe um modelo em que a gente consegue educar os nossos jovens, as nossas crianças, nós adultos, na fé, observando de forma coerente o depósito sagrado da doutrina cristã e ensinando com uma vontade, uma forma de ser mais eficaz. Aqui é importante ressaltar que existem sim grupos dentro da igreja e que estão ao redor da nossa igreja que defendem que o Concílio Vaticano II e o nosso catecismo, que foi promulgado pelo Papa João Paulo II, ele diminuiu a tradição, ele modificou, e nada disso é uma realidade. A gente precisa sempre voltar para a verdade. Tudo aquilo que verdadeiramente compete à nossa fé, à nossa doutrina de forma concreta, continua exatamente como era a tradição. O que modificou foram alguns meios, algumas linguagens que não alteram o significado real da fé. O Catecismo da Igreja Católica, promulgado pelo Papa João Paulo II após o Concílio do Vaticano II, ele traz para nós uma forma mais atual para buscar os meios de levar aquilo que é dogma de fé, aquilo que é fiel à tradição, aquilo que é real. Nós gostamos de acolher as pessoas, assim como Cristo acolheu os seus quando estava aqui na Terra e acolhe até hoje, todos os dias, em cada sacrário do mundo. Nós acolhemos as pessoas, nós não queremos que elas permaneçam as mesmas. Afinal de contas, passar pelo processo de encontrar-se com Cristo é passar pelo processo de conversão, de metanoia, de mudança. Então a gente precisa mudar. Mas para a gente mudar, a gente precisa ter um estudo coerente, concreto, que fale a respeito de todas essas situações. E com base nisso, a gente vai se abraçar, então, nessa busca de entender que no catecismo da Igreja Católica nós encontramos a base do que é ser católico. Quando eu penso nisso, nesses documentos, quando eu penso em tudo que envolve a minha capacidade de gerir uma catequese, eu preciso entender que a tradição da igreja, que o magistério da igreja, ele trabalha de uma forma concisa. Tudo aquilo que o Papa faz, tudo aquilo que o Papa promulga, tudo aquilo que um concílio vai entregar para nós, a gente vai entender que ele vai passar necessariamente por comissões, pela oração, pela dedicação, e ele vai passar pelo teste do tempo, porque tudo aquilo que é de Deus, que vem de Cristo, ele passa pelo teste do tempo. É natural que assim seja. E é por isso que a gente tem que entender assim, ó. O Concílio Vaticano II, ele entregou documentos para nós. 4 constituições, que é a forma máxima da nossa lei, né, do direito canônico, da forma como a igreja se posiciona sobre assuntos. Em segundo plano, 3 declarações e, por último, 4 decretos. Nenhum deles é de uma forma voltada para os dogmas, para as verdades da fé. Eles são, sobretudo, a respeito do ensino e da transmissão coerente da passagem da fé e da tradição fiel da nossa igreja. Com base nesses documentos, com base no que o Papa recebia dos bispos, pela forma como a igreja estava sendo conduzida, foi então promulgado, foi constituído e promulgado no dia 11 de outubro de 1992, pelo Papa João Paulo II, o Catecismo da Igreja Católica. Ele anula o catecismo de Pio X, de São Tomás de Aquino, o catecismo de Trento, após o Concílio de Trento, ele anula tudo isso? Não, ele não anula nada disso. Mas ele é uma ferramenta a mais, é uma ferramenta que vem para complementar todas essas exposições, porque todos esses concílios, foram 21 concílios, todos eles têm documentos, todos eles trouxeram uma bagagem para a igreja. Todos eles não são anulados pelo Concílio Vaticano II. Muito pelo contrário, eles aprimoram aquilo que a gente já conhecia, que a gente já sabia, que a gente já vivenciava.
Com base nessa verdade, com base nessa estruturação, o que eu quero falar para vocês e adentrar? O catecismo e todas as outras catequeses, eu já falei sobre o catecismo para vocês. A gente já abraçou essas verdades de fé e eu sempre falei que ele era um dos materiais que eu utilizo para a gente trabalhar aqui. Então, o catecismo, ele é dividido em 4 partes que estão interligadas entre si e que nos apontam o caminho da evangelização. A gente evangeliza pela Sagrada Escritura, a gente evangeliza pela tradição, a gente evangeliza pelo Código de Direito Canônico, pelas leis eclesiásticas, mas a gente evangeliza principalmente também pelo catecismo, porque ali as perguntas e a forma e as palavras e expressões corretas já estão contidas ali. É um caminho muito bom para quem está trabalhando, né? Para quem está trabalhando na evangelização e um caminho seguro, porque nos impede de falar heresias, nos impede de cometer grandes equívocos a respeito daquilo que é o mínimo, o básico, o essencial da nossa fé. Por exemplo, a primeira parte do catecismo é o Tratado do Mistério Cristão, que tem o objeto da fé com a profissão da fé, o credo, que também é chamado de símbolo dos apóstolos, como seu motivador. Então, nos primeiros artigos dessa primeira parte do catecismo, a gente vai estudar o credo. O credo, ele vai trazer para nós tudo aquilo que é a base da fé que a gente professa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tudo isso, o mistério da encarnação, o Espírito Santo, né, a Divina Trindade, a ressurreição dos mortos, tudo. A oração do credo é o nosso símbolo, é aquilo que atesta que somos católicos, cristãos, que pertencemos ao rito romano, que estamos em obediência ao Santo Padre, o Papa Leão XIV, nesse momento em que eu estou gravando. Talvez quem vai ver esse vídeo daqui a 20, 50 anos não vai ser mais esse Papa, mas saibam que eu estou gravando enquanto é o Papa Leão, nosso sumo pontífice. Na segunda parte do catecismo, a gente vai ter então como é celebrado e comunicado os atos litúrgicos. Então, assim, o que é a celebração do mistério cristão? A Santa Missa. Aqui a gente vai abraçar um pouquinho, começar a entender o que são os sacramentos, a gente vai começar a compreender esses atos litúrgicos, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que ofende, que pode virar um sacrilégio, aquilo que não vai virar um sacrilégio, aquilo que é ok, que é correspondente ao que se espera da Santa Missa. Então, cada parte do catecismo, ela vai abranger de forma coerente aquilo que a gente precisa passar e transmitir a fé de forma correta, com base histórica e não apenas com o achismo. Sempre que eu dou catequese, eu digo, não existe catequista com formação em sua opinião. A minha opinião não importa. O que importa é aquilo que a tradição nos diz, aquilo que é lei, aquilo que é dogma e aquilo que o catecismo aponta. Então, não há espaço para opinião, há espaço sobre fatos que tenham sido comprovados ao passar do tempo. Na terceira parte do catecismo, a gente tem então a moral cristã. A gente vai entender como nós, enquanto batizados, precisamos viver, primeiramente, sobre a guia do Espírito Santo, ou seja, obedecendo, vivendo, tendo um relacionamento constante com o Espírito Santo, e vai abordar a dignidade humana, a vocação, as bem-aventuranças, a nossa consciência moral, as nossas virtudes, o que é pecado, a vivência dos 10 mandamentos na comunidade e no mundo total, né? A vivência de como que eu posso amar a Deus, o que é ser um ser humano cristão batizado que vive os sacramentos dentro da realidade da vida do mundo. Então, essa terceira parte vai nos mostrar muito sobre a formação humana. Vocês sabem que eu tenho o meu trabalho com a comunicação, em que a gente volta muito pela criação da alma das pessoas, pela estruturação da alma, pela forma de como a gente se comunica. Isso é basicamente a terceira parte do catecismo da Igreja Católica também, onde a gente entende o que é ser um ser humano vivendo aqui na Terra todos os dias e como que eu faço isso à luz do Evangelho, vivendo um relacionamento com a Santíssima Trindade e sob a guia fundamental ser o Espírito Santo. No nosso caminho até chegar ao céu, a gente vai precisar aprender a viver na Terra. E aprender a viver na Terra é apontar o caminho todos os dias para o Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. E a gente finaliza, então, o nosso catecismo, essa apresentação do que é o catecismo, falando a respeito da nossa vida de oração. A oração, ela é a necessidade do relacionamento com Deus, com a Santíssima Trindade.
com os nossos santos e santas, com os nossos anjos da guarda, com os santos anjos que estão no céu. É a base da nossa vida, é a oração. Então, o catecismo, ele vai nos trazer todo um capítulo, toda uma parte para mostrar o que que é a oração, quais são os tipos de oração, como que eu me volto, como que eu me volto a Deus, como que eu me volto ao próximo, como que eu vivo a vida de forma real, de forma concreta e coerente. Essa base do catecismo, ela nos ensina o próprio Pai Nosso, que foi a oração que Jesus deixou para nós. Ele aponta o caminho e nós devemos vivenciar esse caminho. Quando a gente para ler o catecismo, para estudar, para entender tudo que está ali dentro, a gente precisa entender que ele é um documento complementar à tradição, ao magistério, complementar ao Código de Direito Canônico e complementar à Sagrada Escritura. Porque com o passar dos anos, tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, ela não pode se basear em uma interpretação pessoal. Ela precisa se basear na interpretação da Igreja, que, guiada pelo Espírito Santo, confeccionou para nós os documentos corretos a serem trabalhados. E essa é a grande diferença. Não é muito comum, não, ou melhor, não é muito incomum vermos pessoas dando aulas de teologia, de Bíblia, e falando sobre a fé, sobre doutrina. Mas muitas vezes essas pessoas não têm o embasamento, e em suma grande maioria não terão embasamento, quanto grandes santos, grandes doutores, grandes teólogos, grandes filósofos, grandes padres da nossa igreja que não só vivenciaram em suas vidas, mas estudaram às vezes 50 anos para poder falar sobre o que estão falando. Então, sabermos nos apoiar nos documentos corretos para falar, para dar uma aula, para exemplificar, muda completamente a nossa realidade. E esse é o ponto central aqui. Que a gente consiga entender que a vivência da fé e ensinar a fé precisa passar pelo estudo, precisa passar pela verdadeira conscientização de que existe um caminho que já está sendo construído há muitos anos. E nós precisamos, sim, estar presentes e coerentes e vivenciando de forma adequada cada um desses momentos. Espero que vocês tenham tirado algum proveito desse nosso encontro. É uma breve retomada da forma como eu gosto de conversar com vocês sobre catequese. E o catecismo da Igreja Católica, ele não é, gente, ele não é em nenhum momento uma forma de manchar a existência da nossa fé, manchar a existência da tradição. Ou o catecismo da Igreja Católica, ele não veio para anular tudo que de bom os outros catequismos, os outros doutores da igreja, os outros papas falaram sobre isso. Ele vem complementar a realidade que a gente já vive, que a gente já conhece. Espero que vocês façam um bom proveito, fiquem com Deus e até a próxima aula.